Fala galera, Xande Pantoja, né? Esse videozinho aqui é um videozinho chato, né, de se falar, mas eu acho que o torcedor do Fluminense tem que também entender certas coisas que acontecem, né? E temos que ver o que deu certo, o que é bom, que queremos isso, queremos títulos, um time com um financeiro equalizado, receitas entrando, bons jogadores sendo contratados, né? Não jogadores que não precisamos pagar, ou jogadores que empresário empurra porque de repente não temos condições de comprar aquele que resolve, né, dentro de campo. Essa é a realidade. E esse videozinho é muito chato que eu faço depois do tricampeonato do Flamengo na Libertadores, né? Acredito eu que essa seja a melhor época do Flamengo desde 80, né? Aquele timaço que o Flamengo tinha, né, que sempre foi taxado como o melhor de todos os tempos. Mas eu acho que essa sequência aí dos últimos anos, esses 3, 4 anos aí do Flamengo, acho que estão conseguindo barrar em termos de títulos e acho que até de rendimento que eles fizeram em 81. É um vídeo chato, que ninguém gostaria de fazer, mas é um vídeo esclarecedor, que acho que você, torcedor tricolor, merece, né, saber o que foi feito de bom e o que o Fluminense não faz e o que pode fazer para nos tornarmos o gigante que sempre fomos, né? O gigante do Brasil, né, disputando títulos e não só disputando campeonatos, né, como temos feito nos últimos 10 anos, ganhando um carioca. É um absurdo. E uma Copa de Primeira Liga, né? Convenhamos, para quem é tricolor sabe que não é um título de expressão. Então, vem comigo, Xande Pantoja, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Já deixa seu like, compartilha, vamos chegar aos 1000 inscritos, tá? Para eu sortear aquela camisa original, novinha do Flusão para vocês, tá? Então vamos comigo, tem muita coisa interessante, muita coisa boa que podemos aplicar no nosso clube, se os presidentes, né, quiserem, né? Porque não basta só que nós torcedores queremos, né? Por isso que é muito importante, antes da eleição, nós sabermos quem está conectado com esse futuro do futebol do Fluminense. Então tamo junto, galera, vem comigo. Fala galera, voltei aqui e eu vou começar mostrando para vocês a diferença, né, entre Fluminense e Flamengo, né? Porque todo mundo fala, mas eles ganham, porque eles têm dinheiro, porque eles têm isso, eles têm aquilo. Correto, né? Aí muita gente fala que é só o dinheiro da Globo, fez. Realmente, o dinheiro de televisão é muito alto, é discrepante a relação entre Flamengo e Corinthians e os outros. Fica muito surreal isso. Mas convenhamos, né, os investimentos são sempre feitos nas marcas que trazem marketing, rendimento, notícia, e infelizmente a marca do nosso rival, né, com muito mais torcedores, acaba sendo maior. Mas independente disso, temos como fazer um clube competitivo, bom, gerando receitas, né, e nós fazendo contratações boas para disputarmos títulos junto com essas grandes equipes, né? Então aqui, eu vou mostrar para vocês, eu fiz um resumo, né, aqui um roteiro para vocês, é muita coisa, então explicar aqui para vocês. Números de Flamengo e Fluminense em 2022. O Flamengo, em 2022, o Flamengo recebe da sua fornecedora de material esportivo Adidas, né, algo em torno de 35 milhões por ano, né? São 350 milhões em 10 anos, então 35 milhões por ano. O Fluminense não recebe, né, do seu material esportivo, recebe só com vendas de camisas, produtos, né, do seu material esportivo. O Flamengo, além de gerar receita com isso, também recebe por mês 35 milhões de reais. O Flamengo tem o patrocínio da BRB, né, que é um banco de Brasília. Então a gente fala que o BRB não deveria patrocinar o Flamengo por ser de Brasília e tal, mas sinceramente eu discordo. Vou te explicar por quê. O BRB pensa em marketing, em volta de cliente, né? É um banco, então precisa de cliente. Em Brasília, quando o Flamengo já leva os jogos para Brasília, geralmente não, sempre enche o Mané Garrincha. Então eles têm uma torcida em Brasília enorme. Então, além
de ter essa torcida de Brasília, tem a torcida do Brasil também, que possa, de repente, ser cliente do banco. E com certeza eles não estariam pagando na casa de 45 milhões por ano se não fosse vantajoso para o banco, né? Então já tem essa grande diferença. A nossa Betano, que é o nosso patrocinador master, paga 12 milhões, renovou agora para pagar 12 milhões por ano. Então já é a diferença absurda entre um patrocínio master e outro. E vamos lá, né? O Flamengo arrecada com bilheteria no Maracanã 2 milhões por jogo. 2 milhões por jogo. O Fluminense arrecada entre 1 e 1,5 milhão por mês com os jogos no Maracanã. O Flamengo arrecada 2 milhões por jogo. Diferença absurda. O Fluminense tem de 4 a 5 milhões de torcedores, né? E o Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Então isso já faz uma diferença muito grande. Principalmente quando a gente vai falar de sócio-futebol, né? Que o Fluminense ganha entre 2 a 2 milhões e meio por mês com sócio-futebol. E o nosso rival da Lagoa com sócio-futebol ganha de 6 a 7 milhões por mês. Então, em tudo isso que eu estou falando, é uma diferença praticamente absurda de futebol, de dinheiro, né? Entrando entre Fluminense e Flamengo. A mais absurda, todo mundo sabe, é a cota de TV, né? Que o Flamengo ganha da Globo 170 milhões, né? Da cota de TV do brasileiro, e o Fluminense ganha 60. Então é uma diferença de 110 milhões, uma diferença absurda. Essa eu acho a pior, né? Porque é a cota de TV para todos os times do campeonato. Então acho que essa diferença aí é a pior que tem entre tudo que eu falei, até porque os outros números se dão pela marca, como eu disse antes. Quanto mais a marca está em evidência, evolução, exposta, o clube tem suas dívidas sanadas ou tem suas dívidas equalizadas, tem receita, tem de onde tirar, acaba se investindo mais nessas, não só clubes de futebol, como se fossem empresas também. E o faturamento do Flamengo esse ano gira na casa de 1 bilhão, né, de faturamento, né? 4 vezes o que o Fluminense tem de previsão de faturamento para 2022. Então, o que acontece? Você vai falar assim, mas você pegou, o Flamengo tem muito mais dinheiro, mas o Flamengo o Flamengo é ajudado. Tá, vocês lembram do Flamengo? Quando quase caiu naquela época que fomos tetracampeões brasileiros, o Flamengo brigando para não ser rebaixado. Quando Bandeira de Melo assume o futebol do Flamengo, né, foi o pilar aí dessa evolução que hoje o Flamengo tem, começou com Bandeira de Melo. E lá ele não tinha dinheiro. Ele, na entrevista que ele fez, né, que eu peguei aqui uns trechos da entrevista para falar com vocês, ele mostra o que ele fez pelo Flamengo. Ele tirou água de pedra, como ele disse. Ele suou muito para deixar o Flamengo hoje do jeito que está, né? A reformulação com Bandeira começou em 2013, né? Quando ele entrou pela primeira vez como presidente, né? O que ele fez no Flamengo, né? Vamos começar pelo lado que o Bandeira de Melo fez quando chegou. Ele ele viu todas as dívidas do clube. E ele viu que no balanço tinha uma dívida enorme, né? E ainda tinha algumas que poderiam entrar ainda, que estavam lá de forma errada no balanço. Ele ainda tinha mais uns milhões ali de dívida para poder resolver. A dívida em 2013 do Flamengo girava em mais ou menos 800 milhões de reais. Era dívida vencida, de curto prazo, né? E ainda tinha uma dívida que entrava do nada, assim, sem saber, que pegava o fluxo de caixa todinho do Flamengo em 2013. Desculpa, gente. Minha garrafinha aqui caiu. O que ele fez? Quando tá o futebol, 3, 4 meses de salários atrasados, né? Dívida com o CSKA, que o Wagner Love era o medalhão da época. Ele tinha muita coisa para pagar. E a primeira coisa que ele fez foi
colocar pessoas técnicas em cada setor da administração do Flamengo, não só ele, né, que era um funcionário de carreira do BNDES, né, ele botou pessoas técnicas em cada setor do Flamengo para enxugar a folha, né, do Flamengo. Ele falou, ele deu uma entrevista dizendo que a questão não era ganhar títulos, e sim resolver os problemas financeiros que o Flamengo tinha, que toda hora aparecia no jornal falta de pagamento de salário, dívida com não sei o que, dívida com não sei o que lá, dívidas enormes com fundos de garantias e outras questões de INSS que não eram pagas pelo clube nas outras gestões. Ele enxugou o máximo que ele podia, tirou os medalhões dos esportes olímpicos que tinha. O Flamengo tinha muito medalhão em várias áreas do clube, né, em natação, basquete, vôlei, ginástica. Ele foi reduzindo, enxugando, né, tirando de onde ele podia para poder fazer essa engrenagem funcionar, né? Ele conseguiu, né, que muita gente fala, mas ele pegou um empréstimo com o BNDES, não sei o quê. Mas por quê? Ele pegou um empréstimo, além de ter 30 e poucos anos como funcionário de carreira do BNDES, o Flamengo tinha muitas receitas, né? Tinha uma dívida grande, mas tinha muitas receitas para entrar. E quando você tem coisas a receber, né, o banco, qualquer banco, né, sendo você pessoa física ou jurídica, você tem dá garantias. E o Flamengo tinha essas garantias, né? Tinha muita dívida, mas tinha também valores a receber de patrocinadores, material esportivo, televisão e outras receitas. E foi com essa certeza de pagamento que o Bandeira, com conhecimento, conseguiu um belo empréstimo com juros mais baixos, lógico, do mercado, né, para fazer com que o Flamengo pudesse começar a se recuperar. Mas não foi de uma hora para outra, né? Ele equalizou muitas das dívidas, né? Foi pagando, né? As receitas que iam entrando iam também pagando o empréstimo. Então ele foi ajustando o clube, né? Vamos dizer, de dentro para fora, do administrativo, né? Para fora, para o futebol. Então ele começou a organizar o clube, né? E com isso ele foi conseguindo melhorar, né, a negociação com os seus patrocinadores, aumentar, né, a negociação com os seus patrocinadores, né? Nesse meio tempo ele conseguiu ganhar uma Copa do Brasil, como ele mesmo disse, não era a meta. Ele falou que nos 3 primeiros anos o Flamengo talvez não ganhasse nada, né? Não era a meta, ele ganhou a Copa do Brasil brigando pelo rebaixamento. Então, era um time muito competitivo, que foi campeão, né, da Copa do Brasil, mas estava brigando o brasileiro para não cair. E com isso ele foi mudando aquele estilo de administração dos clubes de futebol, que existe até hoje na maioria dos clubes de futebol. Existe esse tipo de organização arcaica, que o dinheiro sai do clube, né, os presidentes saem, as negociações ficam e as dívidas só crescem, não diminuem, né? E ele conseguiu com isso depois melhorar, né? Reformulou tudo, né? Criou um centro de treinamento, fez novas instalações na Gávea, né? Fortaleceu os esportes olímpicos, né? Porque o Flamengo começou a ter suas dívidas pagas, né? As entradas, né? Acordados, as dívidas acordadas. Então com isso você pode pedir a certidão negativa. Com a certidão negativa você consegue patrocinadores estaduais, empresas estatais, né, no caso, mais investimento nos esportes olímpicos, dinheiro para os esportes olímpicos. Ele conseguiu isso, né? Ele teve um completo controle das dívidas, das finanças ficarem equilibradas, né? Ele ganhou título em diversas modalidades, né, esportivas, não só no futebol, né? Formou vários jogadores da base, né, para o clube nesse tempo. Montou um centro de treinamento de última geração para o clube e fez com que o clube não devesse mais salários a seus funcionários, a seus jogadores, né, começasse a caminhar e ganhar mais coisas, fazer novos acordos com seus patrocinadores, aumentando sua receita mais ainda, né?
Então ele profissionalizou o clube, tanto na área administrativa quanto na área de futebol. E foi isso que fez com que o clube hoje ganhasse a sua terceira Libertadores, né? Em 3 anos, 4 anos aí, disputou 2 finais de Libertadores. 3, né? Então é complicado. É complicado, né? A gente querer comparar Fluminense. Mas o Fluminense tem que ser campeão, o Fluminense isso, o Fluminense aquilo. Realmente, acredito que se o Fluminense tivesse chegado à final da Copa do Brasil, seríamos campeões contra o Flamengo. Isso aí é certo. Mas não temos que pensar que só vamos chegar à final contra o Flamengo, porque o Flamengo, a gente sabe que a gente ganha. A gente tem que chegar à final para ganhar qualquer um. Entendeu? Disputar título, ganhar qualquer um. Não tem medo de ninguém. Mas para isso, a gente tem que organizar primeiro a nossa casa. Porque às vezes a gente fala muito da casa dos outros, né? Fala muito das coisas dos outros, mas a gente não tem essa mudança dentro do nosso clube. E isso é o que é o necessário, né? E a eleição agora em novembro, você tem que pensar direitinho o que você quer para o futuro do nosso clube, né? Então é isso, gente. Não foi da noite pro dia, né? A gente viu o nosso arquival ganhar vários títulos aí, nós não ganharmos nada praticamente, né? Serem campeões e a gente tem que ficar ouvindo zoação, comemoração, não tem jeito, isso aí faz parte. Mas depende da gente também essa mudança. Se não cobrarmos, o clube vai continuar na mesma toada. Então é isso, galera. Foi com um vídeo longo, vídeo chato, né? Porque é complicado. A gente vê o nosso rival ganhar tudo e a gente não ganha quase nada nesses últimos 10 anos. Então, acredito que foi um vídeo bem explicativo, né? Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente possa ter essa consciência de mudança. Não para chegar neles, porque a gente sabe que cota de TV, quantidade de torcedores, acaba influenciando em muitas coisas. Mas tem um outro vídeo que eu estou fazendo, né? A comparação dessa com um time que é menos expressivo que entendeu? Um time médio, mas que nos últimos 10 anos está deixando a gente para trás. Eu vou fazer um vídeo sobre esse time também. É um vídeo também muito bom. Vocês vão gostar, vão entender que dá pra gente ser campeão, dá pra gente disputar títulos, dá pra ser um clube bom, entendeu? Em todas as áreas, não só no futebol, né? E o clube voltar a ter sua grandeza, né? Que sempre foi o gigante que foi o Fluminense. Então, galera, tamo junto. Muito obrigado aí quem ficou até agora. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, tá? Não se esqueça, né, de ficar ligado aí que eu vou colocar o outro vídeo também, mostrando que tem como o Fluminense voltar a ser o que é. A ser grande, enorme, gigante. Vamos dizer, Nelson Rodrigues. Valeu, gente. Grande abraço. Fica com Deus.